Olá, pessoal. Eu hoje gostaria de conversar com vocês sobre o princípio da irretroatividade da lei penal. A gente vai ter algumas aulinhas para tentar visualizar como esse princípio funciona, advertindo que essa aula é uma aula para quem não tem formação jurídica, para quem está precisando estudar esse tema para um concurso público, mas que não é bacharel em direito, ok? Muito bom. Então vamos começar relembrando o princípio que está inserido no artigo 2º do Código Penal e no inciso 40 do artigo 5º da nossa Constituição. Vamos lá. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Repare, o princípio é o da irretroatividade da lei penal. Para a gente entender como esse princípio funciona, eu vou propor a você um exercício. Imagine que você vai assistir uma peça de teatro, mas é uma peça diferente de todas as peças que você já assistiu, porque você sabe como essa peça começa, mas não sabe como ela termina. Não há uma previsibilidade exata de quantos atos a peça terá. Ela pode ter um ato só, pode ter 2 atos, pode ter 3 atos, pode durar alguns dias, pode durar alguns anos, pode durar muitos anos. Então, a partir desse exercício, você vai imaginar que quando você assistiu a primeira cena do primeiro ato, você presenciou no palco a prática de observe, de um delito. O protagonista dessa peça, na primeira cena do primeiro ato, comete um delito. Pode ser um crime, uma contravenção, enfim, não importa. Alguma conduta que tenha relevância jurídico-penal. A partir daí, inicia-se a peça. O primeiro ato ele pode terminar de várias maneiras diferentes, mas se porventura o primeiro ato se encerrar com o oferecimento da denúncia, significa que vai haver um segundo ato, que pode terminar também de diversas maneiras. Mas se porventura o segundo ato terminar com a aprovação de uma sentença penal condenatória irrecorrível, então haverá um terceiro ato obrigatoriamente, que pode também terminar das maneiras mais diversas. Mas a maneira do terceiro ato se alongar mais, ser mais extenso, é quando ele termina com o cumprimento integral da pena. Então, temos aí a nossa base de raciocínio. Nós vamos usar uma peça de teatro que pode ter 1, 2 ou 3 atos. E em cada ato, o nosso personagem principal, ele recebe um nome e uma indumentária, ele tem um tipo de figurino. No primeiro ato, ele recebe o nome de indiciado. E ele se apresenta em todas as cenas do primeiro ato com um figurino despojado. Ele, sinceramente, não acredita que haverá um segundo ato. E ele não acredita, é baseado numa estatística terrível, né? De cada 100 inquéritos policiais, menos de 10% se transformam em ações penais. Então, diante disso, o nosso protagonista, baseado na crença estatística de que ele não será sorteado para permanecer num segundo ato, ele fica o tempo todo com um sorriso cínico nos lábios. Mas eis que ele é um desses sorteados e há um segundo ato. Nesse segundo ato, o nome dele muda e o figurino também. Ele passa a se chamar réu. Agora, o segundo ato, várias cenas são ambientadas numa sala de audiências, com o juiz. Ele já não sorri tanto, o figurino dele já é um figurino mais comportado, eventualmente um esporte fino, um terno. Nada impede que eu também possa, em algumas cenas, utilizar um macacão de presidiário. Esse é o segundo ato. Durante o segundo ato, várias sentenças virão, todas recorríveis, desde que o recurso seja interposto tempestivamente, ou seja, dentro do prazo. E aí pode ser, né,
que esse segundo ato termine com a prolação de uma sentença penal irrecorrível. Nesse caso, haverá um terceiro ato. E nesse terceiro ato, o nosso personagem principal, ele passa a ser chamado de detento. E o figurino dele é um uniforme penitenciário. No terceiro ato, o nosso protagonista ingressa no sistema prisional, ingressa no sistema penitenciário. Daqui a pouco a gente volta para o desenrolar dessa nossa peça de teatro. Até já.